Shalom, a doce paz do Senhor Jesus. Quero saudar todos os amigos, irmãos em Cristo, a doce paz do Senhor Jesus. Deus vem nos abençoar com toda sorte de bênção. Eu quero neste momento pedir a Deus Pai, o Espírito Santo, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, para me dar graça, sabedoria, entendimento, no qual eu estou aqui para transmitir a vós outros uma palavra para todos os irmãos em Cristo, toda a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, servo do Deus Altíssimo, que ama a palavra de Deus, que ama a sã doutrina da palavra de Deus, que ama a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tem Ele como seu único Senhor e Salvador das suas vidas, das suas almas. Amados, eu me coloquei na necessidade de urgentemente transmitir esta mensagem através de vídeo, porque eu estava navegando nas redes sociais e eu vi um certo elemento, travestido de judeu, falando blasfêmias, falando coisas horríveis, blasfemando contra o cristianismo, contra a igreja de Jesus Cristo na terra, Esse homem, eu fiquei horrorizado, horrorizado, assustado com a situação daquele homem, ele fazendo conspirando contra a igreja de Jesus, contra os cristãos, que ama a palavra de Deus, que ama Jesus como seu único suficiente Salvador, Eu vi aquele vídeo, aquele homem falando, então eu achei na necessidade de urgente de transmitir essa mensagem para todos os amigos, irmãos em Cristo, todos os pastores que amam a palavra de Deus, que anunciam o Evangelho de Jesus, o ID do Senhor, Eu quero que vocês partilhem esse vídeo o máximo que puder a todas as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo, que ama a palavra de Deus, que ama a sã doutrina da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. Isso é urgente, porque esse falso judeu aí, ele está conspirando contra o cristianismo, contra a sã doutrina da palavra de Deus, na verdade, eu nem vou falar o nome dele aqui, mas vou chamar ele aqui de lobo mau, Lobo mau, vou chamar aqui, batizar ele aqui como um lobo mau, É um lobo mau que está tentando arrebatar as ovelhas, do pastoreiro para si. Então vamos ficar em alerta, vamos vigiar, não vamos aceitar isso, que chega aí uma pessoa desse tipo com a mente doente, certamente ele foi doutrinado por alguém, certamente ele está com a mente doente, ele não sabe nem o que ele está falando, se sabe, mas já está com a mente já cauterizada por Satanás, porque falando do jeito que ele estava falando, só falta ele mostrar um fuzil lá, só falta fazer isso, apontar um fuzil lá contra os cristãos e sair matando todo mundo, porque ele usa a própria palavra de Deus, usa a própria palavra para fazer conspiração contra o cristianismo, contra a igreja de Jesus na terra. Ele não sabe quanto custou a igreja de Jesus na terra. A igreja de Jesus na terra foi preço de sangue. A igreja de Jesus aqui na terra, se ela está aqui hoje, até hoje, porque foi preço de sangue. Jesus pagou um alto preço pela igreja, por mim, por você. Ele pagou um alto preço.
preço de sangue. E essa é a razão que estamos aqui, anunciando Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador e Eterno, Consolador, Redentor, Deus Pai, né? Ou seja, existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade Divina, ao qual adoramos e cultuamos somente a Ele. Nós cristãos não veneramos nenhum homem. Nós cristãos não veneramos homens. Nós adoramos um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Existem dois tipos de cristão. Existem os cristãos marianos, né? Que são os cristãos romanos, né? Que venera qualquer tipo de entidade, né? Mas existem os cristãos fiéis a Deus, fiéis a Cristo, que não venera homens, não venera ídolos, não venera nenhuma entidade, né? Então somos cristãos fiéis a Ele. Então esse elemento aí, né? Esse lobo aí que está pregoando o ódio, né? Às pessoas, ao cristianismo, né? Então vamos ficar em alerta, irmãos, vamos ficar em alerta. Eu vi o vídeo desse elemento aí na rede social e fiquei assustado, né? O ódio que ele tem contra os cristãos, né? Ele não está sabendo separar as coisas. Ele não está sabendo separar as coisas. Então ele está pregando um ódio aí contra os pastores, contra os cristãos fiel a Cristo, né? Falando mal de Martinho Lutero, falando mal lá de Calvino, né? Tudo bem, Calvino ele teve lá seus erros, né? Ele cometeu lá seus erros lá, os seus equívocos, né? O Martinho Lutero também, quando ele servia o Império de Roma, né? Ele era sacerdote, um sacerdote católico, né? Então ele servia lá o Império de Roma. Então ele fez lá as suas falhas, ele cometeu lá suas falhas, seus erros, né? E esse rabino aí, né? Esse falso judeu, ele está falando que Martinho Lutero matou muitos judeus, né? Matou muitos judeus. Tudo bem, se isso aconteceu, foi lá no passado dele, né? Lá no passado dele. Mas o homem, depois que ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não é o mesmo. Ele não é o mesmo. Ele é nova criatura. Como eu, né? Como eu. Hoje eu sou nova criatura. Antes, no meu passado, eu era uma velha criatura, né? Eu fazia minhas coisas erradas, né? Eu bebia, eu me prostituía, né? Eu fazia minhas coisas erradas. Lá no passado, eu era o velho homem, né? Mas depois que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, que me emergi nas águas, me batizei, hoje eu sou nova criatura. Eu não sou mais o velho homem. Hoje eu sou nova criatura. Hoje eu sirvo a Cristo, né? Eu louvo ao meu Senhor. Já baixei cantando a barrai. Hoje eu louvo ao meu Senhor. Não sou mais velha criatura. Então esse homem aí está fazendo conspiração contra os cristãos, contra a igreja fiel a Cristo. Ele está confundindo as coisas. Está confundindo as coisas. Porque nós somos chamados de cristão. Porque servimos a Cristo, né? Veja lá os apóstolos de Jesus Cristo, foram os primeiros cristãos. Eles foram chamados de cristão porque eles seguiam a Cristo, né? Eles seguiam a Cristo. Então eles foram chamados de cristãos, né? E hoje somos chamados de cristãos porque servimos a Cristo, seguimos a Ele. Não seguimos Martinho Lutero. Não seguimos o calvinismo. Não estamos nessa. Nós servimos a Cristo. Somos fiel a Deus. Obedecemos a palavra de Deus. Estamos meditando na palavra. Seguimos a palavra de Cristo. A sã doutrina de Cristo, né, que Ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se nós não amar nossos irmãos e não amar a Deus, então que evangelho é isso? Que evangelho é isso? Então não é evangelho. Lá no passado, né,
quando os judeus pregoavam a lei mosaica, né, era olho por olho e dente por dente, né? Então, não seguimos, é claro que não seguimos a lei na totalidade, né, como ensinava lá os judeus, né, de odiar o seu companheiro, o seu próximo. Não seguimos essa caminhada aí, né? Não seguimos essa pegada aí. Veja lá o problema que Jesus teve lá com certos judeus, né, com certos religiosos. Ele teve vários problemas com eles, né, porque pegaram uma mulher lá em adultério e pela lei aquela mulher tinha que ser apedrejada até a morte, né? Apresentar aquela mulher para Jesus, né? E Jesus, com a sua sabedoria divina, perguntaram para eles: qual de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra? E ali o que aconteceu? Começou a sair dos mais velhos até os mais jovens, saiu todos eles, só ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou para aquela mulher: cadê seus acusadores? Ela disse: não tem nenhum aqui, Senhor, todos se retiraram. Ele falou assim, e Jesus respondeu assim: nem eu te acuso, vá e não te peques mais. A graça de Cristo é isso. Isso é a graça de Cristo, o perdão. O perdão está acima de qualquer lei. O perdão está acima de tudo, né? O amor do seu próximo, o perdão. Que adianta eu seguir a lei, né? Aquela lei mosaica lá do passado, de odiar os meus irmãos, né? Pregoar o ódio aos meus irmãos. Como você aí, ó, falso judeu, você aí que deixa a barba crescer e põe uma touquinha na cabeça, né, e fica dizendo que você é judeu, você não é judeu coisa nenhuma, rapaz. Você não é judeu coisa nenhuma, né? Nós amamos os judeus, nós cristãos, se você não sabe, nós cristãos amamos os judeus, amamos os israelitas, nós oramos pelos judeus, né? Amamos os israelitas, somos amigos, nós amamos eles, amamos os judeus, né? Judeu de verdade ama um só Deus, né? Então nós amamos os judeus, nós oramos por eles, né, para que eles venham a ter um bom entendimento, que eles venham a ter o pleno conhecimento da verdade e recebam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? O homem, ele pode seguir a lei, né, os 10 mandamentos, mas desde que ele obedeça todos os mandamentos, desde que ele obedeça todos os mandamentos, porque se ele tropeçar em um, ele já está perdido, né? Ele já está perdido. Então a lei é boa para corrigir, né, os delinquentes, os pecadores, né? Nós não desprezamos a lei, muito pelo contrário. Nós não desprezamos a lei, continuamos observando a lei, porque a lei, ela nos ajuda a corrigir nós mesmos contra o pecado, né? Porque a lei, ela aponta para nós o pecado, onde que estamos pecando, né? Então nós não aborrecemos a lei, como você aí, o falso judeu, está pregando aí ódio contra os cristãos. Quero te falar uma coisa. Vou ler um versículo aqui para você, né, que você aí está usando até os versículos do Novo Testamento, das cartas de apóstolo Paulo. Você está pregando aí, usando até versículo da Bíblia, né, das cartas de apóstolo Paulo, para pregoar o ódio contra os cristãos, né? Eu vi seu vídeo. Você usando os versículos da Bíblia, do Novo Testamento, né, das cartas de apóstolo Paulo, para encontrar, né, alguma razão, né, algum argumento para pregoar o ódio contra os cristãos, né? Então, vou ler um versículo aqui, que apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas quando ele conheceu a Jesus, o Senhor, ele se converteu de verdade. Deus transformou a vida dele em um pregador do Evangelho,
né? Deus transformou a vida dele. E veja aqui o que Paulo escreveu aqui a Timóteo, né? Timóteo era um filho da fé de apóstolo Paulo. Veja bem, 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 3, que é para você, o falso judeu, para você, presta atenção, rapaz, que você não está mexendo com criança também não. Você diz aí que você não é criança, né? Você falou que você não é criança, que você tem 33 anos. Aqui eu também, eu aqui, ó, não sou criança não. Eu tenho 55 anos, né? Conheci a palavra de Jesus, me converti ao Evangelho de Jesus, né? E louvo a Ele, glorifico a Ele. E eu não sigo Martim Lutero, não. Eu sigo a Jesus. Sou servo do Deus Altíssimo. Está escrito aqui, ó. 1 Timóteo, apóstolo Paulo, avisando para Timóteo. Ele diz aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 3. Para você aqui, ó, falso judeu. Está escrito assim, ó: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Aí, falso judeu, você que está ensinando aí falsa doutrina aí, né? Pervertendo os cristãos, arrastando as ovelhas para ti, né? Você é um lobo, você é um lobo mau, você é um lobo mau. Versículo 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação, né? Mais produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aí, falsos judeus, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirma. Essa aí é para você, o falso judeu, que está pregando aí contendas, ódio contra o cristianismo, contra os pastores, né? Presta atenção, rapaz, presta atenção, você está chegando agora, né? Você foi cauterizado aí, cauterizaram a sua mente aí, né? Para você, né, pregar o ódio contra os cristãos, contra os pastores, né? Você tem ideia, rapaz, de quanto custa uma alma? Você tem ideia de quanto custa uma alma, né? Você não tem ideia, né? Nem que ajuntar todos os dinheiros do mundo inteiro, os dólares do mundo inteiro, né? Não dá para pagar uma alma salva em Cristo. Nem que juntar todas as fortunas do mundo inteiro, ainda ficaria devendo ainda uma alma salva em Cristo. Agora vem você aí, rapaz, causando conspiração contra os cristãos, contra os pastores, que luta tanto, batalha tanto para ganhar uma alma, para tirar uma alma do fogo do inferno, que está aí, esse mundo aí é um inferno, né? Quanto à violência, o crime, das drogas, adultério, prostituição, idolatria, bruxaria, né? Jovens se perdendo suas vidas neste mundo de corrupção, de perversão, né? Você sabe o preço que é, rapaz, a pessoa lutar, jejuar, orar, né? Preparar um evento para anunciar o Evangelho de Jesus, para ganhar uma alma, né? Com muito trabalho, muita luta, né? Você sabe quanto custa uma alma? Você não sabe o preço de uma alma, rapaz. Agora você fica falando asneira aí, né? Falando mal dos pastores. Quem é você, rapaz? Quem é você? Quem é você?
Deus tem misericórdia da sua vida, da sua alma. Que você se converta. Você se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. Que você converta ao Yeshua, o Jesus, o Filho de Deus, que crucificaram, que mataram ele no madeiro crucificado. Mas como ele é Deus, ele é Filho de Deus, ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vive eternamente. E vive eternamente. E um dia ele voltará. Um dia ele voltará para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, aqueles que vivem em espírito e em verdade, que servem a Deus em espírito e em verdade. Ele voltará, né? Ele voltará. Vocês aí, né, que vivem pregando, né, que Jesus, né, muitos aí vivem pregando que Jesus era apenas um falso profeta, né? Muitos judeus pregaram isso na época, que ele era um falso profeta, né? Ele não é um falso profeta, não. Ele provou que ele não é. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. E subiu aos céus. Está lá em Atos 1. Atos 1. Lá diz que ele, depois da morte dele, que ele ressuscitou, né? Ele subiu ao céu e foi visto por mais de 500 pessoas. Ele subindo ao céu. E ele voltará para buscar o seu povo. Certo? Isso é para você. Cai a ficha, rapaz. Você está equivocado. Você está equivocado. Você está pregando ódio aí contra a igreja, né? Contra os cristãos, contra os pastores. É certo que tem pastores que são corruptos, né? É certo que tem. Sempre teve pastores corruptos. Lá na época de Jesus, lá, ó, tinha muitos judeus corruptos também. Muitos corruptos, né? Lá na época tinha também. Se você não sabe disso, fica sabendo. Lá também tinha muita corrupção. Por que Jesus chegou lá quebrando tudo lá no templo lá? Pôs todo mundo para correr. Porque ele estava fazendo da casa de Deus ponto de negócio, de comércio. Jesus não agradou nada disso, pôs eles para correr. E aí? E aí, por que você não prega isso? Cadê você, rapaz? Tô falando asneira aí. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Que fé é a sua? Que fé é a sua? Né? Versículo 6. Do que desviando-se, alguns se entregaram às vãs contendas. É o que você está pregando aí, as vãs contendas, né? Pregando ódio contra os cristãos, contra os pastores, querendo ser doutores da lei, né? E não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É o que você está falando aí, o falso judeu. É o que você está falando aí. Não tem nada contra os judeus, muito pelo contrário. Eu oro pelos judeus, eu oro por Israel. Eu quero que todos cheguem ao bom entendimento, né? Que todos venham a ter, né, o conhecimento da palavra de Deus, que todos venham a ser salvos através de Jesus Cristo, né? Todos venham a ser salvos através de Jesus Cristo. E todos venham a ter a plena consciência, a revelação do Evangelho no coração deles. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. E aí? Você está usando a lei legitimamente? A lei é boa. Nós não desprezamos a lei. Muito pelo contrário, nós amamos a lei, porque a lei, ela nos aponta onde está o pecado, né? Isso nos ajuda, né, a nos desviar dele, né? Que a lei nos aponta aonde está o pecado. Versículo 9.
sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. A lei é para isso, para corrigir esse tipo de pessoa, né? A lei é para isso. Então a lei é boa. Nós não desprezamos a lei. Muito pelo contrário, você está equivocado, rapaz. Você está equivocado. Versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, é o seu caso. Roubadores de homens, você está roubando as ovelhas de Jesus, né? Está roubando as ovelhas de Jesus. Você está arrastando as ovelhas para si. Você é um lobo mau. Você é um lobo mau. Para os mentirosos, para os pejuros e para o que for contrário à sã doutrina. É o seu caso. É o seu caso. Você está sendo contrário à sã doutrina, à palavra de Deus. Você se converta, rapaz. Você se converta. Você precisa se converter. Você não sabe o que você está falando. Versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo. Aí, apóstolo Paulo foi blasfemo, como você aí, ó, falso judeu. Você está sendo blasfemo. A mim dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Foi o caso de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos, como você aí, ô falso judeu. Apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu os cristãos porque ele era ignorante, né? Ele não conhecia a revelação do evangelho, a salvação em Cristo. Então ele era um perseguidor. Apóstolo Estevão, né? Apedrejaram o apóstolo Estevão e o apóstolo Paulo estava lá. Ele consistiu na morte de apóstolo Estevão, né? Ele era um ignorante. Ele não conhecia o amor de Cristo, né? O amor de Deus, né? Então ele era um homem zeloso pela lei, né? Mas ele era um ignorante. Ele não tinha um amor no coração. Ele não amava o seu próximo, né? Ele não tinha um amor no coração, como Deus ensina, né? Como Jesus ensina, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele não tinha esse amor no coração. Ele não amava o seu próximo. Então ele era daquele tipo que era olho por olho, dente por dente, né? Então ele era assim, desse tipo. Ele era um perseguidor dos cristãos, como você aí. Você que é um falso judeu, né? Você deixou a barba crescer, está usando aquela touquinha na cabeça, né? E está aí pervertendo, né? Conspirando contra os cristãos. Jesus está de olho em você. Jesus está de olho em você, rapaz. Está pensando o quê? Somos cristãos, somos a menina dos olhos de Cristo, né? Somos amados por Ele e nós amamos Ele, porque somos ovelha de Jesus, somos ovelha dele, somos amados por Ele e nós amamos a Ele. Depois vamos chegar lá nesse assunto. Versículo 12 diz assim: eu dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor,
mas alcancei misericórdia, porque me fiz ignorantemente, na minha incredulidade. E a graça de nosso Senhor, superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, digna toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo aqui está falando dele mesmo. Ele era um perseguidor, né, dos cristãos naquela época, como você aí, falso judeu. Você aí que está pervertendo, está conspirando contra a igreja de Jesus. Você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. Você está falando asneira, certo? Você está falando asneira. Você não sabe o preço de uma alma. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a sua vida eterna. Versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia, conservando a fé e boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Você, o falso judeu, que está blasfemando contra os cristãos, contra aqueles que amam a Jesus, que seguem a Jesus. Fica ligeiro, rapaz. Abra teus olhos. Não deixe acontecer com você como aconteceu com esses dois homens aqui, ó, que o apóstolo Paulo amaldiçoou eles. Vai que algum pastor, sério do Deus Altíssimo, perde a paciência com você e amaldiçoa você também. Ninguém é de ferro não, rapaz. Ninguém é de ferro. Somos de carne e ossos como você. Todos nós somos falhos, cheios de defeitos, de falhas. Mas vai que um desses pastores que você está conspirando contra a igreja, contra esses pastores, vai que eles perdem a paciência e amaldiçoam a sua vida. Tomara que isso não aconteça. Mas eu peço a você, se converta enquanto há tempo. Não deixe a ira de Deus se levantar contra você não, rapaz. Vou fazer questão de ler aqui o versículo 20 novamente. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Esses dois homens aqui, ó, Emineu e Alexandre, eram conspirador na época de apóstolo Paulo, como você aí, ó, como você, falso judeu. Olha aqui nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos, como você que está causando conspiração contra a igreja de Jesus, contra os cristãos.
Aprenda a respeitar, rapaz. Aprenda a amar o seu próximo. Você é pó. Você é pó. E para o pó você voltará um dia. Certo? Ô falso judeu, você que está pregando ódio aí contra os cristãos, olha aqui nos meus olhos. Você diz que os pastores estão roubando os cristãos, né? Estão ganhando muito dinheiro roubando os cristãos, né? É certo que tem pastores que fazem muita besteira por aí. É certo que existem falsos pastores, sim. Isto é fato. Mas você colocou todos eles na mesma balança. E isso não devemos fazer com ninguém. Colocar todo mundo na mesma balança. Igual você está colocando ódio contra os cristãos. Você está colocando ódio contra os cristãos. Conspirando contra os cristãos. Falando para os cristãos sair do cristianismo, né, e para o seu lado. Toda a igreja pede dízimo e oferta, porque a igreja não tem ajuda do governo. Somente a igreja católica que tem ajuda do governo, mas as igrejas evangélicas não têm ajuda do governo. Quem sustenta a igreja evangélica são os próprios membros da igreja, que dá lá sua ofertinha, dá lá o 10% do seu salário, na igreja, para pagar a conta de água, de luz, né, para pagar o aluguel, que muitas igrejas por aí são alugadas, não são templos próprios, né. Nós evangélicos não somos como os católicos, que constroem os seus templos nos terrenos públicos, né, que a igreja católica faz isso. Eles constroem os seus templos nos templos públicos. Pode ver que a maioria das igrejas deles são construídas nas principais pracinhas da cidade. Né? São terreno doado pela prefeitura, né? Mas nós evangélicos não ganhamos terreno nenhum, de nenhum governo, nenhuma prefeitura, de nada. Se quisermos adquirir um terreno, se queremos adquirir um terreno para construir, temos que trabalhar, temos que pagar com o nosso dinheiro, né? E é uma luta para construir uma pequena igreja, porque existe muita burocracia para construir uma igreja. Não somos aceitos, né, neste mundo de corrupção, né? Não somos aceitos, porque eles acham que nós vamos estragar o negócio deles, né? Porque pregamos a palavra, a verdade, não concordamos com a corrupção, não concordamos com a mentira. Então é uma luta para construir um templo evangélico, né? Porque existe uma burocracia, né, para isso. Então vou ler aqui Atos capítulo 5, né, que aconteceu com Ananias e Safira, né, porque na época lá do cristianismo, começou lá em Jerusalém, né, os primeiros apóstolos. Então eles viviam das doações, né, dos fiéis da igreja, né? Então quando alguém tinha algum terreno, algum lote, alguma casa que vendia, então ele era tirado uma porcentagem, né, e depositado nos cofres da igreja para ajudar a igreja, né, para o evangelho crescer, porque não tinha ajuda do governo, né? O César naquela época, que era o governo daquela época, o César, né, ele não ajudava os cristãos, muito pelo contrário, ele perseguia os cristãos, e aqueles que levantavam contra César naquela época era morto, era caçado por ele, né? Porque o César eles consideravam Deus naquela época, né? Ele era venerado, né? Então algum que se convertia ao evangelho, né, era perseguido e mortos, né?
eram perseguidos e mortos. Então ninguém podia falar do nome de Jesus, não podia anunciar o nome de Jesus, porque era perseguido, né? Tinha que ser, ou era do lado de César ou não era, né? Então, veja aqui, Atos capítulo 5, o que aconteceu com com esse casal, Ananias e Safira. Isso aqui é para você, ó. Você aí que fala mal dos pastores, né? Que pede dízimo, que pede oferta, né? Naquela época lá, ó, no começo do cristianismo lá, ó, naquela época, já existia perseguição, já existia ignorância, né? Então a punição que esses dois aqui receberam foi um exemplo para a igreja, né? Para não mentir, né? Para não esconder aquilo que eles ganhavam, né? Tinha que ser tirado uma porcentagem para ajudar a igreja, né? E o que aconteceu aqui? Atos capítulo 5. Por que você não prega isso, né? Por que você não prega isso aí na sua igreja? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, presta atenção, e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levantando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles tiraram uma porcentagem, né, que naquela época tinha que tirar uma porcentagem para ajudar a igreja, porque não tinha ajuda governamentais naquela época, eram os próprios fiéis da igreja que ajudavam. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportou-o para fora, o sepultaram. Este casal, eles tinham um terreno, venderam uma propriedade, né? E esconderam uma parte, né, do dinheiro, né? E pegaram uma parte e depositaram aos pés dos apóstolos. Ou seja, o certo seria eles tirar os 10% de toda aquilo, o valor que eles tinham pegado e depositado na igreja, né? Dado o dízimo na igreja. Mas eles, tentando enganar os apóstolos, né, escondeu uma parte e tirou uma parte, e tirou os 10% e deu para a igreja. Mas Pedro, né, usado pelo Espírito Santo, né, o repreendeu, o Ananias. E o castigo de Deus veio na hora, no ato. Ele caiu duro ali e morreu. E assim também sucedeu com a esposa dele, a mulher dele. Morreu também. Se fosse nos dias de hoje, essa notícia espalharia no mundo inteiro, através da mídia, né, que o pastor tinha matado o membro da igreja, né, ia sair nos jornais, né, nas revistas, ia ser uma confusão só, né. Mas isso aqui ficou registrado para nós cristãos, que não devemos roubar a Deus. Não devemos roubar a Deus. Devemos dar o dízimo, sim, na igreja, para ajudar a igreja, porque não temos ajuda de governo nenhum.
para sustentar a igreja, para pagar aluguel, conta de água, de luz, né? Todas essas coisas aí. Não temos ajuda de governo. Somos nós cristãos, né, fiéis a Deus, né, que pagamos, né, que ajudamos com as nossas ofertas, com nossos dízimos, que patrocinamos a obra através do nosso dízimo, das nossas ofertas. Agora você aí, ô judeu, falso judeu, você não é judeu coisa nenhuma, fica aí fazendo conspiração, porque os pastores pedem dízimo, pedem oferta, né? Quem é você, rapaz? Você não sabe o que está falando, você está falando asneiras. Quem é você? Você usa alguns versículos da Bíblia ali, ó, usa até os versículos das cartas de apóstolo Paulo para fazer conspiração contra a igreja. Quem é você, rapaz? Cala a sua boca, você não sabe de nada. Você é um falso, você é um lobo mau. Você está arrastando as ovelhas para si. Você está falando para os cristãos sair para ir para você, né? Quem é você? Você não sabe de nada. Olha aqui, você usou as cartas de apóstolo Paulo para conspirar os cristãos, né? Arrastando os cristãos, as ovelhas de Jesus para você. Por que você não prega aqui, ó, 1 Coríntios 12, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim em Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, quer todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o disser, porque não são a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parece ser o mais fraco, são necessários, e os que reputamos seremos menos honrosos no corpo, a esses honramos, mas muito mais, e ao que em nós são menos desonroso, damos muito mais honra. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está falando da unidade da igreja, né? Da unidade da igreja, que Deus, ele é o mesmo que opera em todos, né? Deus é o mesmo que opera em todos. Então não podemos sair falando mal dessa ou daquela denominação, né? Xingando os pastores, conspirando, né? Porque disso, porque daquilo. Isso, né? Isso deixa para Deus julgar. Deus vai julgar todos, né? Esses pastores aí que estão cometendo latrocínio, que estão fraudulando a igreja, né? Esses aí, um dia, eles vão comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Eles vão sentar na cadeira dos réus para ser julgados por Cristo. Então, não devemos julgar ninguém, né? Fazer conspiração, né? Daquele ou daquele outro pastor. Se ele está cometendo os erros dele, né? Se ele está fraudulando a igreja, se ele está roubando, isso é problema dele. Ele vai ser julgado um dia. Vocês podem ter certeza. Pode ter certeza que ele vai ser julgado um dia. Ele não vai ficar, né? Ele não vai ficar impune. Jesus vai julgar ele um dia, né? Agora, você e o lobão, que está conspirando, tentando arrastar os cristãos, as ovelhas, para si, né? E falando mal dos pastores. Cuidado, rapaz. Cuidado. Jesus vai te pegar na curva do S. Porque Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Fica esperto. Abra teus olhos. Receba essa palavra. Essa palavra é para você. Eu quero aqui encerrar essa mensagem e pedir a todos os pastores, todos os fiéis, né? Filho do Deus Altíssimo, que serve a Deus, que ama a palavra de Deus, a sã doutrina da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo aí o máximo que puder a todas as igrejas, né? Porque existe um lobo por aí doido para arrebatar as igrejas, para arrebatar as ovelhas do pastoreiro. Ele está por aí, ele está solto por aí, né? Se vocês procurar por aí, nas redes sociais, vocês vão achar ele por aí falando, né? Eu quero aqui até pedir aí uma autoridade aí, se tiver algum aí assistindo o vídeo, alguma autoridade aí, puxa a capivara desse sujeito aí, puxa a capivara dele, veja quem é ele, veja de onde ele veio, veja quem é o mentor dele, né? Que está causando essa confusão aí, né? Aí para os cristãos, né? Os crentes fiéis a Deus, né? Para ir para a igreja dele. Puxa a capivara dele, vê qual é a dele, né? Quero pedir aí para vocês alguma autoridade aí para tomar uma providência. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus, que possamos vigiar, né? Sabemos que isso ia acontecer, nos fins dos tempos, isso ia acontecer, né? Falsos profetas, pessoas
tentando enganar de todas as formas, né? Isso já sabemos. Isso já sabemos, porque a Bíblia nos alerta isso, né? Isso já sabemos. Mas possamos vigiar mais e mais no nosso dia a dia para não cair em ciladas como essa. Deus abençoe. Deus abençoe com toda sorte de bênção. Shalom. Shalom. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Em nome de Jesus. Vou encerrar o vídeo aqui. Deus abençoe todas as famílias do Brasil e do mundo, né? Todos os cristãos salvos em Cristo. Somos cristãos salvos em Cristo. Não somos seguidores de Maomé, não somos seguidores de Martim Lutero, não somos seguidores de Calvino. Somos seguidores de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus.